Famoso garoto de proc. Meu Deus, eu fui, toquei a campainha, ele abriu a porta, tava só de toalha. Eu tentei não olhar. Sei lá, uma vaca tivesse indo pro abate, sabe? E tinha uma maca de massagem, uma cama. E daí era um lugar bem pequenininho assim, mas era ajeitadinho, do jeito masculino ajeitado. Nas fotos que ele tinha me mandado no WhatsApp, parecia que ele era japa. Ele não era japa. Eu também não entendi aonde é que tava o tanquinho, eu não consegui encontrar. Eu espero que ele não veja esse vídeo. Tinha 2 tatuagens também, e nas fotos não tinha tatuagem. Mas assim, também, pra mim, tá ótimo. E eu entendi, cara, né, pra segurança e tal, enfim, super compreendo. Eu vou fazendo a massagem em você e a gente vai conversando. Aí eu falei, então beleza. Aí eu fui, tirei minhas pecinhas, deitei na cama, ele joga o óleo, e daí ele passou a mão assim, e daí eu vi ele tentando entrar. Que diacho de massagem é essa, mas isso não é massagem tântrica, não. Na hora, o negócio, ele não tava conseguindo entrar, e daí ele olhou pra mim dele, você é... Aí eu... Falaram pra mim que tinha 34, quando eu cheguei lá ele falou que tinha 37. Deve ser difícil encontrar um pitel desse, entendeu? Mas também, né, gente, não deu nem tempo do negócio coisar, ele já tá... A massagem foi isso aqui. Não tem, gente, não tinha tempo. Eu sei que ele se besuntou inteiro. Ele estava encapado. Você gostaria que eu tirasse? Aí eu fui e falei, não, assim pra mim tá ótimo. Perguntou se eu queria fazer atrás, esqueci desse detalhe. Eu falei que não, ele também não insistiu. Lembra a parada que eu falei que eu gostava de um negócio mais... Foi mesclado. Teve uma hora aqui que ele... Que eu fiquei, ainda bem que você tampou, moço. Ainda bem. O pede só e ele faz. Só que eu não consigo, quando eu me dei conta, eu tava em cima do cidadão, ele se tremendo. E daí eu falei, cara, ui, sou eu que tô pagando. Agora eu quero de lado. Só pra contrariar. Pagar pra dar um chá aí também é foda, entendeu? Ficar assim comigo sem se apaixonar e tal. Pelo que deu pra entender, ele tava ficando todo gamadinho na menina. E nessa de ladinho eu cheguei lá, porque ele entendeu. Ele é bom no que ele faz. Acho que os dois chegaram lá. E daí a gente ficou conversando mais um pouquinho. Perguntou se queria que ele me levasse embora pra casa. Muita confiança, ele vai saber onde eu moro. Desceu comigo, abriu a porta do Uber pra mim. Foi super fofo, gente. Adorei a experiência. Mas é isso. O que mais de dúvidas que vocês têm, gente? O homem tem todo o tempo do mundo para querer casar, e é por isso que tem muito homem de 40 anos se comportando como se tivesse 20. Que não sabe assumir compromisso, só quer a parte boa do relacionamento, mas na hora da parte que demanda trabalho, ele foge. A diferença entre os homens e as mulheres é que, ao contrário dos homens, a mulher tem que trabalhar com o fator tempo se ela quer construir uma família. E esse é o X da questão, porque muitas mulheres se relacionam com homens que têm todo o tempo do mundo para passar para o próximo passo. Esse homem pode não casar até os 50 anos, aos 50 anos ele decidir que ele quer sossegar e ter um filho, e você? Mulheres, tenham prazos mentais. Tenha prazos mentais para essa pessoa te pedir em casamento. Tenha prazos mentais para vocês passarem para o próximo passo. Não fiquem esperando o tempo do outro, porque ele tem todo o tempo do mundo, você que não tem. Se você começar a reparar, a gente vê muito homem velho, não conseguindo manter relações, não conseguindo ter compromissos, só querendo a parte boa do relacionamento, mas a parte que demanda trabalho não quer. Por quê? Porque ele tem mais tempo que a gente. Ele pode ficar mais tempo nesse lenga-lenga. A mulher, principalmente se é uma mulher que tem um objetivo de formar uma família, ela não pode se permitir esse luxo. O que você tem que entender é se de fato você está priorizando os seus sonhos ou deixando eles de escanteio para viver no tempo de outra pessoa que pode escolher não viver aquilo que você quer para você. Galera, me tira na curiosidade.
Eu quero saber por que as mulheres brasileiras parecem que odeiam os homens brasileiros. Uma coisa que me deixou chocada, gente, foi que eu assisti esse podcast onde o marido tava falando sobre o tipo de relacionamento que ele tive e que ele precisava pagar, né, dar um presente, alguma coisa pra esposa dele pra ter relacionamento íntimo com ela. Tipo, gente, você tá junto porque os dois quis. Você casou, gostou da pessoa, pra que ela precisa te dar, tipo, um prêmio? É uma coisa para os dois, é um prazer para os dois, não é que a mulher faz um favor pelo homem, tipo, eu não entendo essa mentalidade, essa concepção, essa ideia. E também eu vi muitos vídeos de mulher falando, mas eu não vou dar de graça. O que significa isso? Não é uma obrigação, é um prazer para os dois. E isso também vi que gera muito ódio, né, e frustração nos homens brasileiros. Aí você chega nesse ponto onde todo mundo odeia todo mundo. Gente, eu não tô generalizando, tá? Se você é uma mulher que não tá com raiva de homens brasileiros, mais ainda, se você é um homem brasileiro que não tá com raiva de mulher brasileira e não tem essa situação, sou muito feliz por você. Mas em geral, o que eu vi é isso. Homem brasileiro que é mulher estrangeira, mulher brasileira que é homem estrangeiro. Então por quê? Por quê? Vocês são um povo maravilhoso. Então, me tira essa dúvida, por favor. Brother, domingo eu vivi uma situação muito curiosa. Dois opostos de uma mesma situação, de uma mesma reclamação. Os homens não chegam mais nas mulheres. Esse é o papo de qualquer roda de mulher hoje em dia, tá? Beleza. Fui pra 2 rolês com as minhas amigas, no mesmo dia, um depois do outro. Nenhuma movimentação. Eu, em qualquer lugar que estou, reparo muito no comportamento dos homens, das mulheres, enfim. Trabalho com isso e trago essas informações pra vocês. E percebi que não tem mais esse movimento de verdade. Fui embora dali comentando com elas e falando, cara, existe um medo muito grande, que é o que eu escuto de vocês, dos homens parecerem abusivos. Falei, vou gravar sobre isso. Porque existe uma grande diferença entre você abordar e você ser abusivo. Então, já pra explicar aqui, não é assédio e não é abuso quando você chega numa mulher, por exemplo, e diz, oi, tudo bem? Eu te achei interessante. Mas se não for um bom momento pra você, tudo bem. Só me deixa saber. Beleza. Ela fala, cara, não é um bom momento. Ou, obrigada. Tô de boa. É não. Quando o olhar, o corpo, a fala dizem não, é não. Então isso não é abuso nem assédio. É só você entender o não e você se retirar. Ótimo. Tá entendido, né? Então tá tudo bem se chegarem. Desde que seja dessa forma. Não, o problema não é chegar, o problema é insistir aonde o não já existiu. Segunda situação que aconteceu foi, logo depois dos rolês, a gente ter ido comer numa hamburgueria. E estávamos lá comendo. O garçom vem e me traz um guardanapo com bilhete falando pra mim. O cara ali da outra mesa foi embora e deixou pra você. E aí era, oi, te achei muito linda. Depois, se puder, me adiciona no Instagram e deixou o telefone dele. Super à moda antiga, super fofo, educado, zero invasivo. Eu falei, gente, aí eu fiquei, cara, isso ainda existe? Então, ao mesmo tempo que rolou essa discussão de estar em 2 ambientes onde não existiu movimento algum de abordagem e no outro receber um guardanapo de papel com a mensagem, ele deve estar em algum lugar ali. Vocês entenderam? E aí aquilo foi muito forte pra eu ficar pensando. O que vocês acharam dessa história? Vocês também estão passando por isso? Vocês também estão se sentindo nesse lugar de não chego, devo chegar, o que eu faço, por onde eu vou? E agora? Eu quero, mas eu não posso, só tomo fora, uma mulherada, eu quero saber. Então comenta aqui, que eu vou querer saber.
Tamo junto, brothers. E aproveita e me segue, né? Que eu sou sua brother há 8 anos. 8 anos, eu tô aqui todos os dias ajudando vocês a se relacionarem melhor com as mulheres. Tá bom? Beijo. Sabe por que esses pais vivem penando na merda? Porque nunca tem dinheiro pra dar aos filhos. Pode ter ali 1 milhão na carteira, ó. Vai tirar só R$1 e ficar com o restante, porque acha que a mãe tem que ter responsabilidade de tudo. Sabe por que a mãe solo tem tanta sorte na vida? Deus abençoa tanto. Porque a gente não mede esforço, não. A gente tira da gente pra dar aos filhos. Tu acha que Deus não vê lá de cima, não? O dinheiro de uma mãe solo se estica, que a gente para pra pensar assim, meu Deus, como foi que esse dinheiro esticou, hein, Deus? Como foi? Já esses pais pirangueiros, miseráveis, vivem penando na merda. Por quê? Deus não abençoa a gente maldiçoada, não. Gente maldiçoada não prospera, não. A gente, quando dá as coisas, pode ser até pro cachorro, dando de bom coração. Deus dá o dobro, se multiplica, o dinheiro se estica de uma forma inexplicável. Aí por isso que esses caras ficam aí, que eu vivo levando fumo. Porque acontece isso comigo. Porque o castigo de Deus vem pra todos. A mãe sol sempre vai ser abençoada, porque a gente não mede esforços não pros filhos da gente, não. A gente faz das tripas o coração. E Deus faz o dinheiro se multiplicar de uma forma inexplicável. Porque a gente faz de coração. A gente faz ali, ó. Não é porque é obrigação, é que a gente faz de coração, porque é os nossos filhos. A gente faz pra um desconhecido, que dirá pros nossos filhos, que a gente gerou. Então é isso, Deus abençoa. A gente que é próspera, a gente que faz tudo pelos filhos, nunca deixa faltar nada, né? Pra esses caras, por isso que esses caras vivem se atrasando, vivem levando rebordosa. Porque você pode fazer com todo mundo, menos com o filho seu. Jamais você pode fazer com sangue seu. Tem que ser leal, tem que ser responsa. Lealdade é acima de tudo, principalmente quando é o seu filho, o sangue do seu sangue. Aí os caras deixam de dar dinheiro a filho, paradeira, rapariga, deixa de dar dinheiro a filho pra investir, pra ficar todo arrumado, corda no pescoço, roupa de marca. E o filho fica onde nessa história? Filho não pediu pra nascer, não. Por isso que esses caras vivem se atrasando. Vou falar aqui pra vocês uma coisa, que os homens estão certos e nós mulheres estamos erradas. Estava na praia, eu, a minha amiga e a minha prima, e cada uma estava com os seus namorados. E assim, de aparência, nós somos assim, fadas celestiais, maravilhosas, perfeitas, zero defeitos. E eles são personagens abstratos, indecifráveis. Fazia muito tempo que eu não via minha prima, minha amiga também não via minha prima, e a gente queria tirar uma foto, né, coisas de garota, tirar aquela foto bonita, com iluminação boa, enfim. Só que nenhuma foto tava ficando boa, e a gente tava se odiando. Fechou o clube da Luluzinha, assim, a gente tava olhando as fotos que a gente tinha tirado, e era só crítica. Meu Deus, que meu corpo tá feio, mas que eu tô gorda, que eu tô imensa, aquela competição pra ver quem tá mais feia nas fotos. Tem uma foto de corpo sozinha que eu tava realmente assim, ó, pensando, meu Deus, porque eu tenho que fazer dieta, porque eu tô bebendo, eu não podia estar bebendo. E aí, eu olhei pro lado, e o meu namorado e o namorado da minha amiga, 2 roliços, tá? Com a papada desse tamanho, eles puxaram o celular, baixaram o óculos, tiraram a foto, postaram imediatamente. Seguiram a vida rindo, gargalhando, bebendo. Eu olhei aquela cena na minha mente, assim. Eu cheguei à conclusão, à reflexão de que nós, mulheres, passamos muita parte, muito tempo da nossa vida se preocupando em estar perfeita, sendo que nós já somos perfeitas, enquanto os homens, eles estão leves, vivendo, felizes. E eu comecei a pensar, quanto tempo da nossa vida, tipo assim, desde que a gente nasce até a nossa morte, nós estamos nos preocupando com defeitos ridículos que a gente coloca na nossa cabeça, celulite, estria, gordo, e os homens não estão. Eles estão felizes, aproveitando o momento, eles estão nem aí. No máximo, eles se preocupam com dinheiro. Olhe bem lá. Eu adoro ser mulher, eu adoro coisas de meninas, eu adoro lip combo, glitter, coisas perfeitas, mas a gente tem que parar de passar o tempo se odiando e neuróticas, sabe? E aprender nessa questão aí. Ontem eu tava conversando com um amigo meu solteiro e ele definiu em uma frase a maneira como os homens pensam em relação às mulheres, no quesito relacionamentos amorosos. Ele tava contando o seguinte: eu tô com essa mulher, eu tô curtindo ela, a gente sai todo final de semana, conversa todo dia, ela já me apresentou pra família, a gente tá tendo um lance super legal, mas ela sabe que eu não quero nada sério com ela. E eu falei: como é que ela sabe se você trata ela que nem sua namorada? Ele falou: eu tive uma conversa e eu falei com todas as palavras: olha, temos essas perspectivas diferentes, essas ideias de futuro que não batem, e a gente não vai namorar. Aí eu fiquei confusa e falei: então você falou que não quer nada sério com ela, mas segue tratando ela exatamente como se ela fosse o amor da sua vida. Ele falou: sim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Moral da história: o que o homem quer dizer
exatamente o que ele fala. As mulheres, às vezes a gente fala alguma coisa, mas a gente quer que o homem subentenda, ele veja o que tem implícito ali no nosso comportamento. Mas pro homem o que vale é o que ele fala. Não importa se ele segue te tratando como princesa, se ele manda mensagem, se ele conhece família, ele não vai. Então pro meu amigo, ele não tá sendo nem um pouco babaca com ela, porque ele deixou claro, com palavras. E pra mim é um absurdo, porque ele segue dando esperanças e alimentando esse sentimento dela com atos. Na minha concepção, essa mulher tem certeza que ele ainda vai mudar de ideia e que eles vão namorar. Então aprenda o seguinte, amiga. Quando ele quiser, ele não vai deixar subentendido, ele não vai dar sinais. Ele vai falar. E se ele não falar, é porque ele não quer. E não vai. E é assim que funciona a cabeça dos homens. Homem só aceita prover e cuidar de mulher submissa, tá? E antes de você falar, ai, que mulher louca, deixa eu te explicar uma coisa. A gente cobra muito do marido ser provedor, ser protetor, ser líder, e ele deve ser sim, esse é o papel dele. Mas e você, mulher? Você também precisa aprender a se submeter, porque não dá pra cobrar que ele seja homem se você não deixa ele ser homem. Submissão pra mulher não é ser inferior, não é ser capacho. Submissão vem de sub, que é de baixo, da missão, submissão. E a missão é estar debaixo do mesmo propósito. É vocês dois caminhando pro mesmo objetivo. Ele vai na frente, liderando, protegendo, dando a vida por você. E você vai ao lado dele, apoiando, confiando, edificando junto. Mas e quando você não é submissa? Quando você fica competindo com ele? Aí acontecem duas coisas. Primeiro, ou ele vira um banana, sem atitude, sem iniciativa, e você começa a reclamar que ele não toma decisão, que ele é acomodado, mas foi você que, castrou ele. Ou a segunda coisa, ele não sente nem vontade de ir pra casa. Ele sente que você não permite ele ser homem. Porque se você já age como homem, ele te vê como inimiga, não como esposa. O instinto masculino é prover, é proteger, é liderar. Mas ele só consegue fazer isso com a mulher que está sob a mesma missão que ele, sendo submissa. Quando você confia na liderança dele, quando você permite que ele seja homem, aí sim ele vai dar a vida por você. Ele vai te colocar em primeiro lugar. Mas se você fica mandando, controlando, brigando, competindo, ele não consegue te proteger porque você não permite. Submissão bíblica, ela não é opressão, ela é a vontade de Deus, porque Deus criou o homem para ser a cabeça do lar, ser o sacerdote, ser o líder, e criou a mulher para ser auxiliadora, para estar sobre o mesmo propósito, para edificar. E só quando cada um ocupa o seu verdadeiro papel no casamento, que o casamento vai prosperar, porque você não foi criada para mandar nele, você não foi criada para liderar ele, você foi criada para caminhar com ele, sob a proteção dele, sob o cuidado dele, sob a liderança dele. Isso não te faz ser inferior, isso te faz ser complementar. Ele é a cabeça, você é o coração. Ele lidera, você edifica, ele protege e você confia. Essa é a ordem que funciona. Então para de cobrar que ele seja o provedor se você não aceita ser submissa.